Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yaeli Bonfim. No programa de hoje vamos falar de bem-estar animal com o sombreamento artificial do gado em confinamento. O sistema está sendo estudado pela Embrapa Pecuária Sudeste com resultados considerados muito positivos. E ainda, a gente viaja para a região norte do país para mostrar o trabalho de uma cooperativa que vem melhorando a qualidade de vida de comunidades ribeirinhas com a produção sustentável do açaí. E veja também o início de uma série de reportagens sobre a estratégia já conhecida, mas que ainda tem muito espaço para se expandir, a integração lavoura-pecuária-floresta. Começa agora o Planeta Campo. Começamos o programa de hoje destacando a integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma ótima ferramenta para recuperar solos degradados. Nós preparamos uma série bem completa para falar desse sistema e, claro, visitamos uma propriedade e conversamos com quem é o mais interessado nesse processo, o produtor. Esse é o primeiro episódio, acompanha comigo. Eucalipto, gado e pasto. Os elementos da paisagem escondem os destaques da capital dos esportes de aventura, longe do raft, mas perto da produção. O sítio Nelson Guerreiro, em Brotas, interior de São Paulo, tem 48 hectares e 100% de utilização de sistemas integrados em suas terras. A proprietária, Maria Fernanda, é engenheira agrônoma e explica os motivos da escolha. A gente plantava laranja e a gente já estava querendo sair desses sistemas convencionais e procurar alguns sistemas mais sustentáveis, né? E a nossa proposta inicial foi diversificar a renda, não ficar só na laranja, né? Então essa foi a nossa procura e o nosso maior interesse, né? Entendendo que essa diversificação, você podendo ter mais de uma fonte de renda no mesmo espaço, no mesmo tempo, foi o que nos fez com que a gente fosse atrás desses sistemas integrados. A ILPF é um sistema de produção que pode ser feito em 4 modalidades: lavoura e pecuária, lavoura, pecuária e floresta, lavoura e floresta e pecuária e floresta. Essa é a integração lavoura-pecuária-floresta, é uma combinação de 2 ou 3 desses fatores. É importante citar que não precisa ser a integração completa, né, da lavoura, da pecuária com a floresta. A gente pode ter a lavoura com a pecuária, a lavoura com a floresta, a pecuária com a floresta, mas a ideia, a palavra-chave é a integração, é a gente ter mais de um componente dentro da mesma área, onde a gente tem uma sinergia muito grande entre um componente e outro. Então, algum componente da lavoura ajudando a pecuária, por exemplo, a gente usa um fertilizante para o milho, esse fertilizante vai ajudar no crescimento da braquiária, que vai entrar depois, a sombra da árvore vai ser super importante para aumentar a produtividade da produção animal, então a gente tem que ter uma combinação entre esses 2 fatores, essa sinergia, um componente ajudando o outro a se desenvolver mais. E foi entre pastagens e eucaliptos que a engenheira falou sobre os detalhes da produção. Então essa área aqui que você está vendo, ela está indo para 12 anos. E a implantação foi tranquila. A propriedade hoje é quase que 100% em LPF. E a gente não implantou tudo de uma vez, nós implantamos metade da área e depois a gente foi implantando conforme os anos foram passando. E a primeira implantação a gente errou muito, porque existia muita informações, mas assim de plantio de árvores no convencional, existia muita coisa da pastagem, então a gente acabou indo, né? Errando um pouco, mas nas outras áreas que a gente foi implantando, a gente foi errando menos, gastando menos e tendo total domínio da técnica. Como é que foi a escolha do que plantar? Tinha um acompanhamento técnico? Eu e meu marido, nós somos agrônomos, né, e a gente tem, né, um apoio da Embrapa, né, então a Embrapa nos apoiou. Tudo que tinha de informação a gente recorria, dúvidas, né? Esse projeto da implantação aqui a gente montou junto com eles, né? Foi uma troca de ideias. A madeira, ela, apesar dela ser uma economia a longo prazo,
Na hora que você... Eu já tive desbastes aqui, né? Então, assim, os desbastes que eu já fiz, eu já paguei minha conta das aves, já estou lucrando. A minha receita por hectare ano líquida, se eu for dividir, ela já está muito maior, não é só do gado, né? Da produção do gado. Então, assim, eu acho que não tem como, assim, querer tampar os olhos para não pôr árvore na pecuária. Uma ressalva com a lavoura, né? Com a lavoura a gente apanhou bastante, ainda continua apanhando, né? Por causa das questões da sombra, baixa produção, mas eu acho que ainda tem aí um campo enorme para que a pesquisa avance e a gente também consiga pôr as árvores com a lavoura. Mas o bate-papo com a produtora de Brotas ainda não acabou. Amanhã ela vai contar para a gente sobre a recuperação do solo na sua propriedade através desse sistema integrado. Muito bacana aí esse sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. E agora a gente fala que já está comprovado que o promover o bem-estar animal traz benefícios não só para o gado, mas também para o produtor que ganha em produtividade. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o confinamento sombreado, uma técnica estudada pela Embrapa Pecuária Sudeste, uma solução inovadora com resultados positivos para a pecuária de corte. Vamos ver. A sombra é artificial, mas nem por isso deixa de cumprir uma importante função. Ao impedir que parte da luz e dos raios de sol afetem os animais, essa técnica melhora o bem-estar do gado em confinamento. Esse sistema está sendo estudado pela Embrapa Pecuária Sudeste. O material usado no experimento para sombrear os animais foi uma malha de alumínio reflexiva, ou seja, que transmite luz e calor solar. Segundo as especificações do fabricante, tinha de 78% a 83% de sombra e 32% de transmissão de luz. Então, o tipo de sombreamento, o material que você vai utilizar, ele vai determinar resultados diferentes. E claro, o material que você vai utilizar vai determinar custos diferentes também. Garantir que o animal tenha sombra, comida e água fresca traz resultados positivos na gestão do negócio. Segundo a Embrapa, a sombra artificial em confinamento de bois de corte foi capaz de reduzir as pegadas hídrica e de uso da terra, além de aumentar a eficiência nutricional. Isso quer dizer que a adoção de sombreamento pode economizar até 3.000 litros de água por quilo de ganho de peso do animal. O que nós concluímos? Que a oferta dessa prática de bem-estar conseguiu reduzir a pegada hídrica em média em 3%, reduzir a pegada de uso da terra em média em 7% e melhorar a eficiência de uso de nutrientes também em 7%. A pegada hídrica é contabilizada ao levar em consideração toda a água usada no processo, desde a quantidade consumida na produção do alimento dado ao animal até a utilizada no abate. Já a pegada do uso da terra na atividade é a relação entre metros quadrados por quilo de carne produzido. Esses cálculos são influenciados pelo local de origem do alimento. Isso porque cada local tem produtividades agrícolas diferentes. No caso desse experimento, as pegadas foram avaliadas no Paraná e no interior de São Paulo. Nós escolhemos um estado tradicional na produção de grãos, que é o Paraná, que tem uma cultura de produção muito grande, e o estado de São Paulo, onde estava localizada esse confinamento, no caso aqui a fazenda da Embrapa Pecuária Sudeste. Aí nós escolhemos 2 cidades nesses estados, né? Essas escolhas levam uma série histórica de médias de produtividade, que foi Maringá no Paraná e Pradópolis em São Paulo. E no caso do milho, também sinalizamos para milho de primeira e segunda safra, que é uma tradição hoje já no Brasil, esse tipo de arranjo. E qual a consequência dessa escolha? O que nós concluímos? Se esses animais fossem alimentados com grãos com origem no Paraná, tanto a soja como o milho, as pegadas seriam menores do que se eles fossem alimentados se a origem fosse São Paulo. E por que isso acontece? Porque as produtividades médias da cidade de Maringá e do estado do Paraná são maiores historicamente do que as produtividades médias do estado de São Paulo. E quanto à eficiência do uso de nutrientes? Essa eficiência dos nutrientes nós calculamos basicamente o quanto entrou pela boca dele em termos de nitrogênio e fósforo, que são 2 elementos essenciais para os animais, e o quanto disso foi transformado em produto carne.
Então os animais que tiveram acesso à sombra foram mais eficientes. Do que eles comeram, eles transformaram uma maior porcentagem disso em produto cárnico. A pesquisa foi feita no confinamento da Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos, de setembro a dezembro de 2019. Participaram 48 touros da raça Nelore, divididos em 2 grupos, um com sombra e outro a pleno sol. Trocando em miúdos, o estudo indicou que fornecer sombra artificial, além de melhorar o bem-estar animal, impacta diretamente no desempenho ambiental e fez um alerta. Com essas temperaturas médias maiores, isso vai afetar diretamente o desempenho dos nossos animais, principalmente dos nossos animais que são expostos ao ambiente, né? E daí a gente fala do grupo ruminantes, que envolve desde bovinos, caprinos, ovinos, que é diferente um pouco de suínos e aves, que estão sobre um telhado, já tem um conforto térmico ali todo gerenciado. Mas os animais que estão mais expostos às questões ambientais tendem a sofrer muito mais com esses cenários de mudanças climáticas. Então nós temos que pensar os nossos sistemas de produção, não é mais oferecer conforto térmico, não pode ser mais, eu vou fazer, eu não vou fazer. Todos têm que fazer, né? Porque nesses cenários que nós estamos vendo, vai ser essencial. A Embrapa sempre trazendo novidades muito importantes para a gente melhorar a produtividade e também a sustentabilidade. Agora a gente faz então um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver as conclusões de um estudo que mostra o quanto países em desenvolvimento, como o Brasil, deveriam estar recebendo das nações desenvolvidas por sofrer as consequências dos extremos climáticos e ainda preservar florestas. Eu já adianto que a quantia soma trilhões de dólares. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta para viajar ao norte do país. Nossa equipe esteve em Macapá e conheceu de perto a vida de pessoas que se dedicam à produção do açaí, um cultivo sustentável que resultou na criação de uma cooperativa na comunidade do Bailique. Vamos ver. Da capital Macapá, 180 quilômetros rio adentro, é possível chegar à comunidade do Bailique. É nesse arquipélago, com 51 comunidades e 13 mil habitantes, que acontece a produção nativa desse fruto. O produtor José Cordeiro dos Santos nasceu e foi criado na ilha. Ele acompanhou todas as mudanças na forma de enxergar a palmeira que transformou sua vida. A gente começa aos poucos a trabalhar a produção do fruto do açaí, que é a gente tirar o açaí para vender o caroço, né? E essa prática, na década de 90, ela começa a se expandir, né? Várias pessoas, vários produtores, atravessadores começam a ver no açaí possibilidade de renda mesmo e começam a vir comprar, mas em pequena quantidade, né? E desde aí a gente já está inserido nesse processo. A gente começou a ver que derrubar o açaizeiro para tirar o palmito não dava lucro nenhum para o produtor, e a gente já começa a trabalhar a questão das áreas de manejo, do plantio do próprio açaí, e começa a entender que ela em pé, ela te produz muito mais. Com o objetivo de fortalecer a produção e a comercialização dessa cadeia, as comunidades criaram há 5 anos a cooperativa Amazon Bay, união de 2 palavras. Amazon vem de Amazônia e Bay de Bailique, nome do arquipélago. Atualmente, a Amazon Bay conta com 128 produtores, sendo 85 no Bailique e 43 de outro arquipélago da região, o Beira Amazonas. No total, são 3.494 hectares de terras destinadas à produção do fruto. Mas quais as vantagens de uma cooperativa no território? Então a Amazon Bay hoje atua em todas as etapas da cadeia produtiva. O produtor inicia com a produção e a colheita dentro do seu açaizal. O produtor entrega o açaí no barco da cooperativa, que já faz o processo de identificação para a gente atuar o processo de rastreabilidade do produto até chegar na agroindústria para fazer todo o processo
de beneficiamento. Dentro da indústria tem toda a questão de catação, a questão do processo de branqueamento, né, que é o processo de uma segurança alimentar para o nosso produto, e a questão do beneficiamento do nosso produto dentro dos padrões, para chegar a um produto certificado, com todo o processo de rastreabilidade no mercado consumidor. Produto que tem o estímulo do Fundo JBS pela Amazônia, uma associação sem fins lucrativos dedicada a fomentar e financiar iniciativas e projetos que visam o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico. E apoiar o projeto do açaí, não somente olhando a questão de uma fábrica de açaí, mas olhando o entorno, né, que precisamos preparar a assistência técnica, precisamos preparar a gestão, precisamos dar uma evolução e um espaço para esses jovens atuarem. Então, o projeto do açaí permite todo esse desenvolvimento. E isso é uma visão integral, né? Eu estou olhando desde a base, como é que a gente ajuda as famílias a buscar esse desenvolvimento econômico, através de cooperativas, através de associação, e fazendo com que eles próprios se autopreparem, se preparem para poder gerir esses negócios. O fundo não quer vir aqui fazer por eles. O fundo quer gerar condições para que eles se desenvolvam. Então é um projeto de 3 anos, que ao final de 3 anos a gente quer talvez sair do projeto e ir para próximas oportunidades, mas deixar um legado dentro dessa comunidade. A cooperativa faz com que os próprios produtores, extrativistas, agroserviços, sejam donos também no processamento. E aí você tem uma renda maior gerada para quem está no campo, para quem está na floresta, cuidando da floresta. Então, ele se apropria mais da cadeia, ele não fica só na produção sem saber o que está acontecendo. A cooperativa uniu e fortaleceu os produtores. O José Cordeiro é um deles. Ele sabe que o açaí contribui para as realizações dos seus sonhos. Você tem sonhos? Alguns. Sim, tenho sonho. E um dos principais sonhos meu é aquilo que eu venho dizendo para vocês, é dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos, uma educação melhor para os meus filhos. Muito bom! E você já deve ter ouvido falar que países em desenvolvimento, como o Brasil e também nossos vizinhos da América do Sul, deveriam estar sendo compensados ou remunerados por sofrer os efeitos das mudanças climáticas e ainda preservar as florestas, não é mesmo? Agora, um estudo da revista Nature Sustainability, lançado recentemente, mostra exatamente quanto seria essa quantia. A compensação que os países ricos deveriam pagar soma trilhões de dólares, teria até uma data para ser quitada. Vamos entender melhor essa matemática na reportagem de Michele Jardim. Pode rodar. Mudanças climáticas. Os extremos do clima são resultado de níveis excessivos de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Um estudo publicado na revista Nature Sustainability indica que países industrializados ricos, aqueles considerados responsáveis por níveis excessivos de emissões de gases, deveriam pagar 170 trilhões de dólares em reparações climáticas até 2050. As mudanças do clima não são um fenômeno da natureza que caiu do céu. Na verdade, ele foi provocado, ele tem uma história. E essa história, ela mostra que um conjunto de países específicos do planeta, os chamados países ricos, tiveram uma contribuição mais relevante para causar esse problema ao longo do tempo. Isso foi reconhecido em 1992 na Cúpula da Terra, que foi realizada no Rio de Janeiro, que deu origem à governança do clima. Naquela época, a gente criou 2 regimes. Um para os países ricos, para cumprirem com a sua responsabilidade pelo que fizeram no passado, e outro para o restante dos países em desenvolvimento do mundo. Em Paris, em 2015, a gente nivelou esse regime. Todos os países se comprometeram como se fossem igualmente, digamos assim, responsáveis para cumprir com os objetivos da transição do clima. E a partir de então, começa a renascer uma discussão sobre o papel diferenciado dos ricos para pagar essa conta da transição verde no mundo. Mas como indenizar os países em desenvolvimento, a exemplo das ilhas do Pacífico que sofrem com as mudanças climáticas? De que maneira criar uma metodologia para dar preço a todos esses danos? Nos últimos anos, um conjunto de estudos vão nessa direção e oferecem uma maneira de calcular como o consumo de energia e as emissões per capita de um conjunto de países desenvolvidos hoje têm um peso muito mais significativo para causar a mudança do clima
do que o que acontece na vasta maioria do restante dos países do mundo. E esse estudo indica que hoje, o conjunto de países ricos se apropria 3 vezes mais da quantidade de espaço na atmosfera para emissões e, ao fazer isso, retira dos países em desenvolvimento metade daquilo que eles deveriam ter à sua disposição para se desenvolver. O segundo passo desse estudo é, a partir desse cálculo, converter essa apropriação indevida ou exagerada do espaço na atmosfera em valor econômico. O resultado dessa conta seria 170 trilhões de dólares até 2050, divididas em prestações de 6 trilhões de dólares ao ano. Esse é o montante que as nações ricas deveriam pagar aos países em desenvolvimento por emissões de carbono em excesso. Mas como pagar essa conta? E uma das maneiras que o mundo hoje discute essa responsabilização é criando um fundo de perdas e danos internacional que seria resultado da contribuição econômica dos países para arcar com esses prejuízos. E algumas ilhas do Pacífico, mas também países em desenvolvimento, já vêm sentindo o mundo afora. Para calcular o valor dos países, o estudo usou um sistema de compensação baseado no uso dos estoques globais de carbono e o que seria uma cota justa para cada um. O ranking dos países com passivo mais significativo começa com os Estados Unidos e incluem também Alemanha, Rússia, Reino Unido e Japão. De acordo com a análise, quase 90% das emissões em excesso foram registradas no norte global, enquanto o restante vem de países com altas emissões no sul global, especialmente aqueles ricos em petróleo e gás, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. No debate internacional, não existe ainda um consenso entre os países sobre o quanto cada um deverá pagar. Mas a gente sabe que a ciência avança mais rápido que a política. E ela já começa a apontar critérios e apontar condições que nos permitem mensurar o peso econômico da responsabilidade dos países ricos por financiar essas perdas e danos do mundo em desenvolvimento. O que nós veremos agora nos próximos meses e anos são esforços científicos e políticos para dar números precisos a essa responsabilidade que tem um DNA, as emissões dos países ricos. Muito bacana a gente ver aí quanto que os países em desenvolvimento, como o nosso, deveriam estar recebendo. O Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.